Salve pessoal, você está no Café com Geves, bora tomar um cafezinho, esse vídeo que vai ao ar sempre de terça a sexta-feira às 8 da manhã, somente aqui no canal Bica Galo, beleza? Nós vamos falar aqui de um acerto entre Atlético e Júnior Alonso. O retorno está muito próximo. Alexandre Calil rasga o verbo em entrevista, fala sobre várias coisas. Vou trazer um trecho para você. Zagueiro descartado no Atlético informa imprensa local. Técnico do Sport fez uma projeção audaciosa sobre o Galo e tem, claro, a minha pergunta do Geves. Chega chegando, bora tomar um café. Gostaria de pedir que você deixasse a sua curtida nesse vídeo, é muito importante pra gente, pro crescimento do canal. Se inscreva, ative o sininho e bora falar de Galo. Bom, a minha primeira pergunta é o seguinte, antes respondendo a de ontem, né, se o Milito precisa de mexer no time titular, a maioria das pessoas que votou na nossa enquete lá na comunidade do YouTube acham que sim, né, precisa inclusive de mudar no time titular. Hoje a pergunta é diferente. Já que a gente está se aproximando da janela de transferências de julho, a pergunta é: em que posições o Galo precisa se reforçar? É na lateral? É na zaga? É no meio? É no ataque ou são em todas as posições? Deixe o seu voto, participe da nossa pergunta do Geves de hoje. Bom, eu quero começar aqui falando uma coisa muito legal. Tá, o técnico do Sport, o Mariano Sosso, inclusive, muito bom treinador, um treinador dessa nova safra, um cara que tem uma visão de jogo moderna, interessante, procura se inteirar das questões táticas e inclusive ofereceu muito jogo duro para o Atlético, dificultando e valorizando a classificação que gerou o Pix da CBF de 3.400.000. Bom, o Mariano Sosso, em entrevista após a partida, né, foi uma entrevista bastante interessante, inclusive, do técnico, promissor técnico do Sport. Ele rasgou o verbo aí, elogiou muito o time do Milito e, entre outras coisas, disse o seguinte, abre aspas, falo com muita autoridade que eles vão protagonizar a Série A. O Galo, com seu treinador, está construindo uma identidade que vai tomar a hegemonia do futebol brasileiro. Olha isso, hein? O Galo, com seu treinador, está construindo uma identidade que vai tomar a hegemonia do futebol brasileiro. Será que até o Mariano Sosso tá militizado? Tá militizado, Mariano Sosso? Fala comigo. Eu acho que realmente até o nosso adversário, né, tá encantado com o futebol do Atlético. Agora a questão é a seguinte, não jogou muita bola o Galo não, né? O time dele foi melhor, inclusive, mas foi sincero, né, principalmente porque é um técnico atualizado e acompanha aí como que o Atlético vem jogando, né? O Galo não jogou bem nas últimas duas partidas, mas eu acredito e eu confio que o Milito vai restabelecer a ordem e vai conseguir fazer o time voltar a jogar bem. Se acredita também, deixa nos comentários. Aqui a gente não duvida do Milito, a gente sabe do que ele é capaz e eu acho que a projeção é sim de melhora e acidentes de percurso acontecem. Inclusive eu falei, não vamos fritar treinador. Acidentes de percurso acontecem. Pode ser eliminado de alguma Copa, pode ter algum jogo ali em que vai jogar muito mal e pode culminar numa derrota importante, mas o importante é o projeto. O importante é olhar para frente e ver o que o Milito está fazendo e construindo aqui no Atlético e o Mariano Sosso consegue perceber isso. Bom, antes de eu falar aqui da parte de reforços, né, falar de Júnior Alonso, falar de um zagueiro também que foi descartado, eu quero colocar aqui para vocês, né, o Alexandre Calil. Muita gente às vezes não gosta que fala e tudo mais, mas eu acho importante a gente dar voz a quem já fez tanto pelo clube. Se você gosta ou se você não gosta, isso é uma questão pessoal. Mas o Alexandre Calil foi um dos grandes presidentes que o Atlético teve.
Claro, errou como todos erram, mas foi um presidente que foi muito importante, né? Tirou a gente da fila, enfim. E em entrevista ele falou da diretoria atual, falou que defende o futebol ser caro, né? Então fica aí para você um trechinho da entrevista do Alexandre Calil ao jornal O Tempo. Sobre a Arena MRV, o senhor já esteve lá na Arena? Não esteve? Nunca fui convidado. Ah, claro que eu vou, estou esperando aí uma neta me pedir que eu vou. Mas eu assisto todos os jogos da televisão. O senhor falou de neta, o senhor tem 5? São 5 netos? São 5 netas e está vindo um neto agora. Um neto. E como é que é essa relação do Galo dentro de casa? O senhor passa essa paixão para elas? Claro. O Atlético faz parte da minha vida. Eu não sou neo-atleticano, não. Sou atleticano velho, da velha guarda. Então nós somos todos atleticanos da velha guarda, que inclusive está em extinção. E é bom ser atleticano? É a melhor coisa que Deus fez. Para mim foi ser, meu pai fez. Não tem, eu não concebo vida. É como se você falasse assim, é bom ser homem, você querer ser mulher. É mais ou menos isso. Eu não me concebo sendo mulher, como eu não me concebo sendo sem ser atleticano. O senhor falou do seu pai, né, Elias Calil. Teve um acerto de que a Arena teria o nome dele e depois o senhor acabou... Ah, mas isso é uma bobagem, é porque foram lá eles mesmos, ofereceram, como dizer. Isso aí não tem para mim a menor importância. Meu pai foi o maior presidente da história do Atlético. História para ignorantes é só fechar o livro, mas apagar ninguém consegue. Não te incomoda o nome absolutamente Arena, nada. Nada que vem daquele povo me incomoda. Hoje, como é que tá a relação do senhor com a direção? Como sempre. Eu não converso com aquele povo do Atlético. E esse momento do futebol, o senhor falou um pouco, né? A questão da SAF do Galo, eles anunciaram um balanço de redução de dívida. O senhor acompanha isso? Eu não acredito em nada que se fala no Atlético. Eu gosto do futebol dentro do campo. Eu gosto da bola, eu gosto do Milito, gosto do Hulk, gosto do Paulinho, gosto do Arana. Eu gosto de futebol. E acompanhando esse histórico do Galo entre jogadores que tiveram sucesso, que não tiveram, como é que o senhor avalia esse momento do Hulk lá dentro? Eu acho que o Hulk, como todo atacante, ele vai ter altos e baixos, né? Mas ele é o maior atacante do futebol brasileiro. Então nós temos que ter calma, porque nós temos, o Atlético tem o melhor atacante do futebol brasileiro. E sobre o futebol brasileiro de uma forma geral, como que o senhor analisa hoje esse momento dessa questão das SAFs, algumas mostrando que funcionam ou que não funcionam, de questão de ligas de clubes para gerir campeonatos brasileiros? Tá muito difícil, né? Porque o futebol tá muito... O dirigente não participa igual participava do futebol. Então acho que o futebol mudou muito. E nós temos que acompanhar essa mudança com calma e com observação, né? Observar o que está sendo mudado. Eu tenho a impressão que o futebol antigamente era melhor. Por quê? Porque a gente comandava, a gente mandava, a gente nos expunhamos, né? A condições muito difíceis. Hoje divide tanta responsabilidade que ninguém sabe quem é o culpado de quê. E sob o ponto de vista do torcedor e do acesso aos estádios, aos preços que são cobrados, como é que o senhor avalia isso? Eu sempre defendi que o futebol tinha que ser uma coisa cara para sustentar o clube. Então eu não posso mudar de opinião agora que está acontecendo. Mas é uma mudança cultural que também vai levar tempo, gente. Isso também vai demorar muito para acontecer. Mas é cultural, como é no mundo inteiro. Futebol é caro, no mundo inteiro. E no Brasil, se não for caro, futebol não vai se sustentar. E por último, assim, avaliando hoje, Cruzeiro e Atlético, qual que é a avaliação que o senhor faria? Não, hoje o Cruzeiro está em outro patamar. Mas nós estamos preocupados, né? Porque o Cruzeiro mudou de mão. E eu conheço o Pedro e o Pedro não é fácil. E aí, concorda com o Calil? Acha que ele exagerou? Falar que não acredita em nada que essa diretoria faça? Não conversa com ninguém? Nunca foi na Arena, mas está sempre acompanhando o Galo? E ainda disse que o Hulk é o melhor atacante do futebol brasileiro. Nessa aí, estou concordando com o Alexandre Calil, né? Então, sempre polêmico, mas sempre muito sincero nas suas entrevistas, né? Eu acho que é um cara ali que... não tem papas na língua, né? Não sei se isso é bom hoje em dia ou se é ruim. Inclusive defendeu ali a figura única de um cartolão, como ele foi e como outros foram, como Eurico Miranda, né? E Andrés e outros presidentes aí Brasil afora. Particularmente eu gosto mais da figura dividida de decisões, mas isso é uma questão pessoal também.
Bom, agora eu quero falar sobre Júnior Alonso, tá? Tem acerto entre Galo e Júnior Alonso. Eu vou falar sobre isso em seguida. Antes, deixa eu chamar o Anuncia Aqui. Ah, meu filho, se você está procurando um lugar para anunciar a sua empresa, está procurando um lugar para anunciar os seus serviços, venha aqui pro canal Bica Galo. Aqui a gente tem preço, tem condições interessantes, são mais de 1 milhão de visualizações mensais aqui no canal Bica Galo e dessa forma temos aqui uma condição de te oferecer o melhor produto, o melhor serviço, a melhor divulgação para o YouTube. Chame aqui no WhatsApp que aparece para você aqui de baixo e venha anunciar com a gente no Bica Galo. Ou você pode também mandar aí um e-mail para o bicagalobh@gmail.com. Bora falar de negócio? Bora negociar? Bora falar com o Bica Galo, meu filho. Vamos lá, então. Vamos falar dessa situação do Júnior Alonso. O Alonso e o Atlético têm um acerto para o retorno desse jogador na janela de julho. Lembrando que a janela de julho ela abre no dia 10 e fecha no dia 2 de setembro. Então, uma janela um pouquinho mais longa, um pouquinho mais extensa, né? E certamente o Júnior Alonso vai ser um jogador muito importante para o Atlético. O Atlético deve anunciar o jogador até esta data. O Alonso está numa partida importante neste final de semana lá na Rússia, decidindo o campeonato russo e deve ser o substituto do Gemerson, ao que parece o Júnior Alonso. Tá aprovado, torcedor? Aqui eu já dei minha opinião, tá aprovadíssimo, acho que vai ser um bom reforço para o Galo. E ontem eu trouxe uma informação para vocês de que o Mina, jogador Mina, estaria no radar do Atlético, inclusive em uma disputa com o próprio Cruzeiro. A informação que chega lá do Pipe Sierra, jornalista colombiano, é que neste momento o Mina não deve vir ao futebol brasileiro. O jogador tem proposta de vários clubes, consultas de vários clubes. O próprio Cagliari do futebol italiano pretende manter o jogador, mas outros times, inclusive do futebol europeu, desejam a contratação de Yerry Mina, jogador de 29 anos, 1,95 de altura, avaliado em 3 milhões de euros. Particularmente, eu acho que seria um jogador muito interessante aqui para o Atlético. Gostaria muito de ver o Mina com a camisa do Galo, inclusive pensando já numa dupla Júnior Alonso e Mina. Já pensou? Eu ia gostar demais, não sei você. Mas infelizmente, ao que parece nesse momento, não deve rolar essa situação do Mina no Atlético, beleza? Essas são então as informações do café. Se você gostou, deixe o seu comentário. A gente está reformulando o programa, está fazendo algo diferente para você. Então conto muito com a sua ajuda. Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha aí pra galera. Vem com a gente, vem com o Bica Galo. Esse vídeo vai ao ar sempre de terça a sexta, às 8 da manhã, e é o Café com Geves, beleza? Um grande abraço para todo mundo. Não esquece de responder a nossa pergunta do Geves também. Quero saber em que posições o Atlético precisa se reforçar. Um ótimo dia para você. Vou ficando por aqui. Eu sou Marco Geves e eu fui.